Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, hoje trago uma notícia boa, principalmente para os adeptos angolanos, relativamente ao Gelson Dalla. Por quê? Porque é de conhecimento de muitos amantes do futebol que Gelson Dalla ficou muito tempo muito tempo sem clube e praticamente, apesar de ter feito golo no Cane ou na Ken, vimos ele a jogar praticamente sem ritmo nenhum. Um jogador que está sem clube a jogar naquele nível, isso prova que Gelson Dalla é um grande jogador. Então não é por acaso que o clube tanzaniano, nesse caso o Young Africa, o ter escolhido para se juntar. Na verdade é um projeto. É um projeto por quê? Porque a princípio contrataram o Pedro Gonçalves. É um treinador que conhece muito bem o futebol africano, muito bem, e posteriormente chamou Depu a juntar-se nesse projeto, apesar de serem dois avançados de características diferentes. Isso é muito bom. Então não resta dúvida que, na verdade, o Gelson Dalla irá jogar juntamente com o Depu, porque são dois avançados com características diferentes. Então é um projeto. O Young Africa não é um clube qualquer. Bem, na verdade trata-se de um colosso no futebol tanzaniano que ganha praticamente tudo, e tem demonstrado muito bom desempenho nas últimas edições da Liga dos Campeões africana, e tem complicado muitos clubes de alto calibre. Então praticamente é uma prova que o Young Africa não quer apenas ser um dominante a nível interno, mas também um colosso em África. Para isso precisa de ter jogadores de alto calibre, nada mais como o Gelson Dalla. Bem, o Young Africa é um clube também muito conhecido como Yanga. Para quem não sabe, conforme eu já frisei, não é um clube qualquer, é uma das instituições mais poderosas do futebol da África Oriental. Bem, a África Oriental é aquela parte de África onde está situado a Tanzânia. Então é um clube extremamente dominante a nível interno, com títulos consecutivos que nem um Petro de Luanda ou um Primeiro de Angola. Então tem uma base enorme de adeptos, e esses adeptos têm pressionado a direção de modo a trazer resultado a nível externo também. Então não será uma tarefa fácil para Gelson Dalla, Depu e Pedro Gonçalves, porque ultimamente o Young Africa tem recebido muita pressão dos adeptos. Então essas contratações, o objetivo dessas contratações é para que o clube possa competir de igual para igual nas competições africanas, seja o Al Ahly, seja Esperance de Tunis, seja TP Mazembe, seja lá que clube for. Então o objetivo é competir de igual para igual com qualquer clube de África. Para isso precisava de um treinador com experiência real do futebol africano, e nada mais que o Pedro Gonçalves. Pedro
Soares Gonçalves chegou no Young Africa em 2025, praticamente bem lá, quase o final do ano. E tem algo que poucos treinadores europeus têm, um conhecimento profundo do futebol africano. Por quê? Porque praticamente passou em todos os escalões júnior do futebol africano. Se vocês bem se lembram, foi o Pedro quem levou a seleção sub-17 ao Mundial do Brasil. Então, depois, mais tarde, foi promovido para a seleção nacional, onde organizou a equipa. Antes do Pedro Gonçalves treinar a seleção principal de Angola, é que na última década Angola só havia passado 2 vezes na fase de grupo do CAN. Então, depois do Pedro ter pegado a seleção principal de Angola, então conseguiu um feito que na última década Angola ter passado 3 vezes da fase do grupo do CAN, e não simplesmente chegou a oitavos de final, mas sim conseguiu ter feito um feito inédito de qualificar a seleção angolana aos quartos de final, e recuperou a competitividade. Angola passou a ser mais respeitada e conseguiu se qualificar para o último CAN que aconteceu praticamente sem derrota, e voltou a colocar Angola no mapa. Então é um treinador que está habituado nessas andanças do futebol africano. Conforme eu frisei, tem algo que outros treinadores europeus de elite não têm, é que ele já está acostumado com toda a pressão, clima, viagem e contexto hostil que muitas das vezes o nosso continente tem feito, principalmente naquilo que é chamado jogos do bastidor. Então ele assume o comando da Yanga, ou Young Africa, e faz algo lógico, né? Pede jogadores que já conhece. Então é um bom começo ao Pedro Gonçalves. A prova disso é que ele acabou de ganhar um troféu muito recentemente. Depois é outro jogador que juntou seu projeto, juntou-se rapidamente, tão logo foi chamado. Teve uma trajetória também no futebol angolano, no Girabola, na qual, com passagem na Acadêmica do Lobito, Recreativo da Cala, Sagrada Esperança e Petro de Luanda. No Girabola afirmou-se como goleador nato, tendo conquistado a Bota de Ouro ainda na minha época, e na seleção nacional tornou-se uma referência. Dominou a COSAFA, marcou golos decisivos, foi o melhor marcador e ganhou estatuto e confiança. Então, quem teve no banco é o Pedro Gonçalves, que conhece muito bem o Depô perfeitamente, e nessa trajetória dele na seleção nacional sempre foi com Pedro. Então não temos dúvida que Depô terá um impacto imediato, até porque na sua estreia ele esteve muito bem, fez um golo e uma assistência. Então o treinador acertou muito bem. Então não temos dúvida que será uma dupla incrível, terrível com o Gelson Dalla. Bem, agora falando do Gelson Dalla. Gelson Dalla, para quem é angolano,
Bem, é um jogador que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele começou a sua trajetória no 1º de agosto e destacou-se muito cedo e rapidamente saltou para a Europa. Tal como depois ele foi melhor marcador também do campeonato angolano, nesse caso Girabola. Na Europa, começou a sua trajetória no Sporting de Portugal e passou para o Rio Ave. E mais tarde foi transferido para a Turquia e depois no Qatar. Então ele é um dos poucos avançados angolanos que jogaram em tantas ligas diferentes e enfrentaram estilos diferentes, tão variados, e acumularam tanta experiência a nível internacional. Conhece muito bem o futebol europeu, conhece o futebol físico, o futebol tático e futebol africano de seleções. Então não é uma promessa, é uma solução para uma equipa que quer se afirmar a nível do continente, como o Young África. No momento atual, já não tem tanto ritmo competitivo, então é gerido fisicamente, mas continua competitivo. Então não é aquele jogador que tem de começar do 0 aos 90, não. É um jogador praticamente sem ritmo. Então, para um clube como o Young África, isto é muito bom. É ouro pela experiência e trajetória que o Gelson Dalla tem. Então, essa dupla com Depo será terrível, porque Depo é um jogador que fixa as defesas, enquanto o Gelson Dalla é um jogador que se movimenta entre as linhas e abre espaço. Então, aí o Depo, claro que vai aproveitar o espaço que o Gelson Dalla vai abrir, e acredito que vai se beneficiar muito da assistência. Então o Young África tem um ataque mais forte, mais presença em áreas, e sem dúvida terá mais soluções ofensivas. Então essa dupla promete, e com o Pedro no banco, então será um estrago. E mentalmente os dois jogadores estão habituados à pressão, confiam, têm confiança no treinador. Então o Pedro não terá dificuldade na liderança dentro do balneário. Então é uma dupla pesada e não improvisada, porque não há dúvida que eles terão impacto também fora das 4 linhas, né? Porque aí há outro fator, que Gelson Dalla, sendo um jogador muito popular, não há dúvida que arrastará uma multidão dos seus fãs para o Young África. Então terá muitos angolanos a torcer para o Young África. Então isso vai reforçar a sua imagem continental. Então vai valorizar mais o projeto e trair mais a atenção africana. E também não deixar de ser relevante para o jogador, e principalmente para Gelson Dalla e o próprio Depo. Então, o que vocês acham dessa dupla? Será que essas contratações farão estrago na Liga dos Campeões? Bem, a minha resposta é sim. Por quê? Porque Pedro está a construir algo em que depois já faz parte disso. Gelson Dalla simplesmente a peça que faltava para que esse estrago aconteça. Então vamos aguardar qual será o desfecho nos próximos dias da confirmação dessa tão aguardada transferência do Gelson Dalla para
Yanga ou simplesmente o Young África. Então se inscreva no canal, deixa o seu like para as próximas análises do mundo da transferência de futebol.